E como encontrar o propósito de vida? Então, essa é a pergunta que todo mundo quer responder, né? E realmente não é uma coisa simples, senão todo mundo teria já encontrado seu propósito. Mas claro que passa por um processo de autoconhecimento, né, reflexão e pensar um pouco sobre o nosso legado, o que a gente quer deixar com a nossa história. Nas minhas pesquisas para o doutorado, eu percebi que o propósito de vida ele começa a ser formado desde a infância, às vezes no processo do brincar, por exemplo, né? Que a gente começa a entender o que a gente é bom, o que a gente gosta de fazer, né? Depois na adolescência com jogos e com a interação social. E aí isso gera o que eles chamam de sparks, que são como se fossem faíscas mesmo, de interesses, paixões, talentos. Essas faíscas, vamos dizer assim, que são esses interesses que a gente tem, uma vez que eles passam por um processo, né, por vários processos aí de reflexão, discussão do propósito, quando a gente assume responsabilidades por algumas atividades e se testa nas nossas qualidades, né, planeja e faz projeções mais de longo prazo, a gente começa a transformar esses sparks em projetos reais, em sequências de atividades que têm um objetivo. E isso nos leva ao nosso propósito, tá? Então, e a gente também tem uma série de fatores apoiadores que a gente chama, né? Então, a família, mentores, né? É importante pensar se vocês têm mentores, pessoas que vocês podem discutir, seja a carreira de vocês, seja aspectos pessoais, né? É, a própria escola, professores, né? O trabalho, todos esses são fatores que podem apoiar você nesse processo de descoberta do propósito. Então, eu vou sugerir que vocês tentem aí escrever uma frase que seria da seguinte forma, né? Então, eu quero, qual é o verbo? Por exemplo, quero ajudar, contribuir, melhorar, enfim, pessoas ou causas, então que é o quem do seu propósito, fazendo o que, por meio de que atividades e com que forças. Então, por exemplo, né, no meu caso, por exemplo, quero apoiar, é o meu verbo, jovens universitários, por meio de atividades de autoconhecimento e reflexão, a descobrirem seu propósito de vida a partir das minhas forças que tem a ver com uma combinação de rigor e afeto, tá? Então não é simples, você pode preencher as partes que você conseguir, tá? Dessa frase. Às vezes você sabe o verbo, você sabe até um pouco de quem você quer apoiar na vida, mas não sabe exatamente de que forma concretizar isso, né? Tudo bem, e coloca as suas forças. Quais são as suas principais forças que podem contribuir para essa proposição, né? E peço para vocês também fazerem uma pesquisa aí com pessoas, podem ser 2, 3 pessoas que vocês admiram e que vocês acham interessante, assim, pessoas que vivem com uma convicção, que tem brilho no olho, né? Que você percebe que tem uma intenção na vida, né? Pergunte para ela, então, qual que é o propósito dela, por que é importante para ela e que ações práticas que ela tem desenvolvido na vida para alcançar esse propósito. Se ela te disser que não tem propósito, é interessante você perguntar por que não tem, né? Eventualmente a pessoa não acredita numa missão de vida. E tenta explorar um pouquinho o porquê. E depois disso, dá uma refinada no seu próprio propósito, né? Na frase que você definiu para você. Para você ir se aproximando dessa intenção, tá? Essa atividade não é simples, mas é um começo para a gente fazer um aquecimento para essa definição do propósito, que é a segunda parte aí dessa nossa trajetória.